Olá, eu sou o Léo Meirelles e você está no Trust Control Talks, o podcast da Trust Control, onde nós falamos tudo sobre o mundo da cibersegurança. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Geraldo Vasconcelos. O Geraldo, ele é gerente de pré-vendas da Trust Control. Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui, participar desse momento e trazer uma visibilidade maior sobre segurança para a base de nossos clientes e as pessoas de maneira geral. É isso aí. Geraldo, para começar, eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso ouvinte, o que é a área de pré-vendas. Essencialmente, o que é a área de pré-vendas? A área de pré-vendas ela está presente em muitas empresas que comercializam produtos ou serviços. Mas fala um pouquinho aí, porque tem algumas especificidades da tua área. Perfeito. Primeiro de tudo, a área de pré-vendas, algumas empresas ela têm uma definição específica do que é uma pré-venda. Então, você tem pessoas que elas atuam como uma pré-venda. Mas em inúmeros outros locais de trabalho, por exemplo, as pessoas fazem um papel de pré-venda sem necessariamente entender que aquilo, digamos assim, é uma posição à parte. Então, sempre que você vai vender um produto, você entende na necessidade da sua base de clientes, você analisa se aquilo cabe à necessidade da pessoa. Só esses dois primeiros pontos já é um indicador de um papel de pré-venda. Você está verificando e validando se o produto que você vai entregar, seja um serviço, uma solução, uma consultoria, se aquilo se adequa ao que o seu cliente precisa. Isso é um papel de pré-venda, basicamente, se você disser. É você ouvir e identificar a necessidade do seu cliente e buscar a melhor solução para o problema dele. Isso pode ser através de algum produto, isso pode ser através de algum serviço, isso pode ser através de uma consultoria ou realmente até a organização de processos internos. Mas você está fazendo realmente o papel que nós chamamos de um Trust Advisors. Nós entendemos a necessidade do cliente, qualificamos aquilo ali que ele está e mostramos soluções que podem resolver o problema dele. Tá. Isso seria o início de um papel de pré-vendas. Se a gente puxar uma régua de um processo comercial, tá? Você se encaixa em qual etapa? Na verdade, desculpa, não você, né? Mas a pré-venda se encaixa em qual etapa? Porque se a gente colocar na régua, a gente tem primeiro ali o vendedor que faz um contato mais prévio para entender algumas necessidades e em seguida você e a sua área entram para fazer essa análise que você acabou de falar, adequação, e depois o processo comercial continua. Mas explica, isso é um padrão ou é uma realidade dentro do mercado de cibersegurança? Eu coloco como realidade dentro do mercado de cibersegurança, tá? Isso é muito comum de termos hoje isso, já há algum tempo, é dessa maneira. Mas o papel da pré-venda, dependendo, pode mudar um pouco de acordo com o setor da empresa. Normalmente, a pré-venda ela atua num segundo momento. Você tem um SDR, uma pessoa que faz uma qualificação, um contato inicial para tentar identificar uma necessidade do cliente. E nem sempre o cliente ele consegue passar de maneira clara ou até identificar realmente qual é a necessidade dele. Então, essa pessoa do comercial, quando ela faz esse primeiro contato, ela conversa com o cliente, ela consegue trazer um lead para a gente, uma oportunidade. E ela vai passar para a gente qual foi a dor, a necessidade que esse cliente passou para ela. A equipe de pré-venda ela atua exatamente analisando essas informações e aí a gente marca um segundo momento com o cliente para realmente discutir mais a fundo aquilo que ele relatou a essa equipe do comercial. Através disso, a gente acaba fazendo um papel até de uma pequena consultoria. Por quê? Como eu citei antes, nem sempre os clientes sabem passar de maneira clara ou, na verdade, nem identificaram realmente qual é o problema que eles estão passando. E eu posso citar um exemplo simples disso. Antes de a gente entrar e começar a conversar, a gente estava falando sobre LGPD. Certo? Isso. Então, quando a gente fala de LGPD, a pessoa já pensa algo na parte jurídica, pensa como ela vai se proteger disso. Então eu vou ter que ter pessoas dedicadas para olhar esse processo, eu vou ter que ter ferramentas para prover um controle dessas informações. E nesse momento, por exemplo, ela pode procurar empresa, pessoas, eu preciso de uma solução que me ajude com LGPD. Então, por exemplo, ajudar com LGPD é um termo um tanto abrangente.
Isso pode ser feito em diferentes locais. Você pode ter uma preparação jurídica, uma equipe especializada em análise de dados, você pode ter um produto específico que vai contemplar aquela sua organização. Então, nosso papel é conversar com um cliente desse, por exemplo, questionar ele, seu cliente, você já tem, por exemplo, um plano de classificação de informações, saber o que é confidencial, o que é público, o que é que pode ser compartilhado, o que não pode, quem pode compartilhar com quem. Então, por exemplo, os clientes procuram, Geraldo, nós queremos nos adaptar ao LGPD, queremos contratar, por exemplo, uma solução de DLP. Só que ao conversar com o cliente, você identifica que, por exemplo, essa parte inicial, que é a organização, isso não está feito ainda. Então, é o nosso papel sinalizar ele e mostrar, olha, a ferramenta ela é extremamente importante. Ela vai lhe fazer atuar e se proteger de um vazamento de dados e você, por exemplo, levar uma multa. Só que para você estar apto a seguir esse caminho, você já tem que ter organizado essa casa antes. Então, a gente mostra para ele que o papel só uma ferramenta não vai resolver o problema dele. Então, é exatamente nesse ponto que nós conversamos, de sermos um Trust Advisor para os clientes e mostrar para ele que para você chegar a um resultado, não é somente uma etapa. Existem algumas coisas antes ou até depois da implementação daquilo que ele precisa. E nesse exemplo que nós falamos, foi uma solução de DLP. Mas, por exemplo, o cliente hoje, tudo já tem nuvem. Mas, por algum motivo, o comercial falou para você que ele precisa de uma solução de proteção de prevenção de perda de dados para desktops, por exemplo. Só que toda a base do cliente hoje, ela pode estar na nuvem. Então, esse produto, apesar de atender parte da necessidade dele, mas não vai proteger ele completo. Porque, por exemplo, uma das formas mais simples de vazar informações é por e-mail. Então, ele estaria protegendo a parte interna, onde os funcionários trabalham, mas o e-mail, que é uma das ferramentas mais comuns para você enviar arquivos, ela não estaria protegida. Geraldo, você entrou num tema que nós, inclusive, já comentamos em algumas oportunidades, e eu vou aproveitar só para fazer essa pergunta para a gente dar continuidade Claro. na temática. Em alguns momentos, a gente percebe que as necessidades do cliente não são realmente, na verdade, o que ele acha que precisa é realmente aquilo que ele precisa. Tem vamos dizer, esse ruído aí no que ele apresenta e no que ele realmente precisa. E aí eu queria te perguntar, quais são os principais desafios que a área da pré-venda encontra dentro desse processo? Porque, claro, nem todo cliente tem o mesmo perfil, cada cliente pode colocar a sua própria necessidade e dentro desse perfil ele pode ter uma resistência também com aquilo que a gente apresenta. Então, com toda certeza, vocês enfrentam alguns ruídos nesse processo. Então, me fala só um pouquinho, quais são os principais desafios que vocês têm dentro desse processo de qualificação? Porque não deixa de ser um processo de qualificação de lead também, né? Exatamente. Isso aí é uma das atividades que a gente atua como pré-venda, é qualificar. Como explicamos antes, nem sempre os clientes eles entenderam realmente a necessidade deles, então o lead, de certa forma, já chegaria desqualificado e você ajudaria a qualificar ele corretamente. Mas, como você falou, existem ruídos. Então, normalmente, dependendo do tamanho da empresa, você pode ter pessoas que têm uma visão diferente de como resolver aquele problema. Então, quando você se comunica com essas pessoas, pode existir exatamente tanto um apoio quanto uma resistência de pessoas dentro da própria empresa. Isso pode atrapalhar um pouco o processo, porque nós somos seres humanos. Então, nós temos uma tendência daquilo que a gente conhece, achar que sempre o nosso caminho é o certo. Então, o papel da pré-venda, para a gente poder executar um trabalho desse bem, a gente precisa estar muito preparado e estudar e conhecer do tempo que nós vamos falar. Então, quando nós temos essa resistência do parte do cliente, é nosso papel saber adequar as nossas palavras para mostrar para ele como aquilo ali pode ser contornado e como aquilo ali, como eu poderia dizer, melhora ou agrega valor realmente para a solução do problema dele. Então, a gente mostra através de alguns processos, então apresentações técnicas, fazemos demonstrações das soluções, mostrando como ela consegue atuar e muitas das vezes isso abre até o olho de cliente para problemas que ele não tinha nem antecipado antes. Esse problema que nós citamos, esse exemplo, na verdade, nós temos agora há pouco da LGPD, do cliente, por exemplo, querer proteger estações de trabalhos, mas não olhar para a nuvem, por exemplo. Isso seria um exemplo muito claro de quando a gente vai falar desse tema, a gente vai abrir os olhos dos clientes mostrando, olha,
Essa parte que você está atendendo, com certeza isso aqui vai atingir um objetivo. Mas será que ele atinge todo o objetivo para onde você quer chegar? E a gente consegue mostrar outras áreas que ele pode também ter uma melhoria. Então, quando a gente tem essa resistência, é nosso papel fazer isso. E a gente consegue contornar isso com comunicação, informação e demonstrações de qualidade daquilo que a gente está falando. Muito bom. Eu tenho um questionamento, porque assim, nós lidamos no mundo da cibersegurança com diversas soluções. Olha, são muitas soluções, muitos fabricantes, né? Então, é muito importante também a gente estar sempre bem direcionado sobre aquelas soluções que comercializamos, ou que vamos comercializar. Agora, eu queria olhar, Geraldo, para dentro do time, tá? Na sua visão como gerente da área, ou seja, como gestor de um time de pré-vendas, quais são as principais qualificações que você enxerga para as pessoas que têm interesse em um dia ser da área de pré-venda? Claro. Muitas das pessoas da nossa equipe, hoje, elas não têm vieram de um viés propriamente comercial. Tanto eu, como a grande maioria da minha equipe, são todas pessoas que vieram na equipe de pós-vendas. Então, a gente veio de um universo onde de implantação de solução, de execução de atividades. Então, a gente entende como aquele produto ele consegue atuar dentro de um cliente. Então, como eu falei um pouco antes, a pré-venda ele tem que ter um conhecimento muito sólido daquilo que a gente vai vender. Então, normalmente, essa pessoa que está por trás disso, que opera, por exemplo, que entende do produto, como ele soluciona, e ele tem uma pequena virada de chave, não, eu consigo fazer melhor, eu consigo passar isso de maneira clara para os clientes, não só da parte técnica, eu consigo mostrar para ele, conceitualmente, as vantagens que aquilo tem. Então, a pessoa, além dela ter essa base técnica, ela tem que ter um tino para essa comunicação interpessoal. Então, saber se comunicar, saber se portar, saber explanar corretamente aquilo que você está falando. Porque nem todo mundo que a gente encontra nesse mercado, você tem inúmeros exemplos de gerentes de tecnologia, por exemplo, que não necessariamente eles são especialistas de tecnologia. Eles podem ser excelentes gestores, eles podem conhecer de tecnologia, mas nem sempre é o papel deles serem o especialista daquilo tudo. Por isso que existe a equipe abaixo para ajudar ele. Então, a gente tem que saber transformar o famoso techniquez em palavras claras, mostrando o que aquilo pode ser alcançado. Mas você acha que... porque o nosso mercado, né, ele valoriza muito as certificações. Isso é fato. Inclusive, entrei outro dia no LinkedIn e vi uma discussão bastante forte, porque o jornal o Globo divulgou uma matéria falando sobre o mercado de cibersegurança e falando sobre o perfil dos profissionais. E aí a discussão era muito grande nos comentários em torno das certificações. Você falou que, na verdade, eu concordo muito com o que você disse, e eu acho que é uma das principais características essa questão da comunicação. Mas como é que ficam as certificações? Você enxerga que isso, dentro da pré-venda, é necessário ou isso fica mais para o processo de pós-venda? Os dois são extremamente importantes. Assim como ele é importante para pós-venda, para a pré-venda também. Hoje em dia, para você ter, digamos assim, uma forma de mostrar um valor do seu estudo, você faz isso através de certificações. E é uma comprovação do seu conhecimento. Então, a gente tem no mercado tanto certificações voltadas a produtos específicos, e eu tenho certificações voltadas a conhecimento de segurança como tecnologia como um todo. Então, os dois são extremamente importantes. Eu diria que as certificações com contexto geral de segurança, elas seriam até mais importantes que de produto específico. Porque produto, normalmente, você vai mudar uma tela, uma configuração que muda. Mas o conceito da proteção, o conceito da segurança, ele é muito mais importante. Então, certificações como CompTIA, CISP, que são certificações de conhecimento realmente de segurança, elas trazem um peso muito importante e também trazem um papel de fazer uma comprovação do seu conhecimento. Uhum. Então, você ouvir de uma pessoa, certificado CISP, por exemplo, ela tem um peso, ela colocou um estudo, tempo dela para se certificar naquilo ali, isso traz um valor agregado à informação que você está passando. Você acha que o cliente ele consegue enxergar esse peso também?
dentro desse processo? Nem sempre. Nem Como eu te falei, existem os ruídos e existem as pessoas que estão na gerência que elas não têm um conhecimento técnico tão aprofundado. Ele pode saber que é importante, mas nem sempre ele vai saber a diferença de uma certificação para outra. Ele sabe que é uma certificação de segurança. Então, também naquele nosso processo, cabe a gente mostrar que aquilo também tem um valor. Então, através das nossas palavras, da forma como a gente transfere esse tipo de conteúdo para a pessoa, você transforma aquele seu conhecimento técnico de uma forma clara para ele também. Então, você, assim como você abre tecnicamente os olhos dela, você também consegue demonstrar o valor do seu conhecimento para essas pessoas. Geraldo, no mundo ideal, seria bacana que toda empresa, e aqui a gente fala empresa de médio e grande porte, tivesse um líder da área de cibersegurança. Mas a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que muitas empresas ainda mantêm aquela estrutura da área de tecnologia da informação, onde o gestor ele não tem a a atuação específica para a área de segurança. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que isso deve gerar uma série de objeções no processo de pré-venda. Eu queria que tu falasse aqui como vocês lidam com as objeções e se tu lembra de algum exemplo de uma objeção assim que chamou muita atenção para tu compartilhar aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum exemplo aqui. Vamos continuar falando. Se eu lembrar, eu vou te trazer isso para ti. Exato. Se você não lembrar do exemplo, não tem problema. Mas Perfeito. Fala para a gente como que vocês lidam com as objeções, assim. Porque, com toda certeza, tem muitas. Até porque nós comentamos aqui que o cliente ele chega muitas vezes com uma necessidade, mas durante o processo que vocês estão atuando, ele enxerga que, na verdade, não era aquilo. Então, deve ter uma série de questionamentos. Por que vocês estão me indicando isso? Por que não é o que eu achava, entendeu? Então, assim, coloca só como que vocês lidam. E se você lembrar, não tem problema se você Perfeito. não lembrar, você fala com a gente aqui. Perfeito. Eu colocarei como exemplo, mais uma vez, não correndo o risco de ser redundante, mas citando mais uma vez um exemplo de LGPD. Então, a gente tinha uma base de clientes que era exatamente, precisamos de solução de prevenção de perda de dados. Mas, financeiramente, conceitualmente, ele entendia que existe a nuvem, existe o meu ambiente on-prem, que seria um ambiente local. Mas, financeiramente, ele só tinha um valor para um dos dois lados dessa moeda. E ele tinha optado, preferencialmente, não. Vamos trazer isso primeiro para o ambiente local. Só que, conversando com ele, isso é uma objeção. Olha, cliente, claro. Isso é extremamente importante, mas como é o teu cenário todo? É assim. Então, eu tenho essa parte aqui, eu tenho um ambiente nuvem, tenho servidores, tenho aplicações. E aí, a gente consegue pontuar, tanto com conhecimento técnico, quanto a experiência de trabalho, como exemplos práticos. A gente pega exemplos de empresas que sofreram ataques, invasões, e a gente demonstrar isso para ele. Isso aqui que você está fazendo é extremamente importante. Mas hoje, por exemplo, a sua base, principalmente como eu falei, e-mail e outros produtos, já são totalmente cloud. É mais importante para você, nesse momento mais crítico, você proteger primeiro a nuvem e depois a parte on-prem, já que a verba ela é limitada. Então, é mais importante você priorizar este lado por causa dos pontos que nós colocamos, então da facilidade, do acesso remoto a qualquer pessoa. Hoje, quando a gente fala de e-mail, antigamente, o sistema de e-mail era um servidor dentro da empresa. Sim. Então, você tinha que estar dentro dela para funcionar. Se você estivesse em casa, por exemplo... Você não conseguia acessar. Você não conseguia, a não ser que você tivesse uma VPN, alguma coisa, e te fizesse estar ali dentro daquela rede local. Hoje, com as soluções SaaS, um Gmail, uma Microsoft, você do seu celular, de qualquer ambiente, você pode acessar. Então, você implementar controles, por exemplo, de gerenciar esse acesso, quem está acessando aquela informação, com quem você pode compartilhar, ela acaba sendo mais crítica do que a pessoa que está dentro da rede com o computador e talvez um pendrive, entendeu? Então, assim, os dois são importantes, mas pelo volume que o cliente tem, o nível de utilização, a gente consegue mostrar para ele que é mais importante ele priorizar a nuvem naquele momento do que o ambiente local. Claro que segurança, a gente sempre fala, você tem que implementar a segurança de maneira geral. É muito ruim você fazer, vou fazer só um pedaço, daqui a 6 meses eu penso em outra coisa. Porque sempre nesse período você pode sofrer um incidente ali, ou o que é muito comum ainda na nossa região,
e até em algumas outras no Brasil, entender segurança ainda como um custo, não como um investimento. Sim, tem essa visão ainda muito presente. Então, devido a isso, a gente tem que ter um conhecimento técnico e ter estudos de caso, sempre estar analisando o mercado, estudar, acompanhar LinkedIn, ver informações de pessoas, com relatos de casos que estão acontecendo, para a gente ter munição, para a gente poder conversar e isso trazer isso para um nível mais alto. A gente conversa, né? Outro dia, nos outros episódios, a gente estava conversando com o Rafael Salgado e com o Alberto, e a gente sempre chega nesse ponto em comum, que é a questão da comunicação. Como ela é importante, né? Da gente entender as necessidades, da gente conversar com o cliente para apresentar as melhores soluções. A gente sempre chega nesse ponto. Geraldo, queria falar agora sobre como que vocês medem a eficiência do processo de pré-vendas. Vocês têm algumas métricas? Como que funciona esse processo? Vamos falar em particular que a gente tá falando um podcast para todos os nossos clientes, nossos seguidores, mas a gente pode falar aqui de como que funciona esse processo na Trust. Existe já dentro do processo algumas métricas para acompanhar a eficiência? Também, se não tiver, não tem problema. Pode falar se tiver em evolução, como que vocês pensam, tá? Temos algumas métricas, elas nem sempre são, a gente chama de métricas hard-coded, elas não são escritas na pedra, então, assim, independente, quando você tem uma equipe de comercial, qual é a meta principal da equipe de vendas? Volume de vendas. Então, você tem uma cota para marcar. A pré-venda nem sempre tem isso. A pré-venda, na verdade, ela acaba navegando junto com a equipe de vendas, por quê? Se a equipe comercial vendeu, foi porque o processo de pré-venda também foi bem aplicado. Então, a gente tem um pé dentro do processo de vendas, tá certo? Porque a gente apoia um processo de vendas, mas a gente também tem que buscar o conhecimento técnico. Então, como a gente falou um pouco antes, as certificações de mercado, certificações de produtos específicos, conhecimento, a formação do profissional, as pós-graduações, MBAs, são formas de você mostrar e agregar ainda mais valor ao seu conhecimento. Fazemos de maneira clara, por exemplo, para otimizar a equipe. Nós temos reuniões, às vezes, semanais, mensais, de apresentações testes. Então, a gente faz simulações sendo um cliente para a nossa equipe fazer as apresentações. A gente faz questionamentos ao profissional que a gente está treinando, validando. E a equipe toda ela se apoia no crescimento de todo mundo. Então, o que você falou, falamos há pouco tempo lá dos questionamentos do cliente. Então, a gente faz essas sessões de preparamento para a gente estar preparado para responder isso de maneira mais clara para os clientes. Então, eu diria que apoiar o processo de venda, então, as metas, as cotas, é um fator determinante também para um profissional de pré-vendas. O conhecimento técnico e também melhorar e a forma de se comunicar ela é extremamente importante. Eu diria que esses 3 pontos são fatores determinantes aí que a gente mede o nível de um bom profissional de pré-vendas. E de um bom processo, né? Bacana. Geraldo, eu sempre enxergo como o processo de aquisição das soluções, ele o termo não seria demorado, mas ele é aprimorado. Isso porque não é da noite para o dia, como você explicou aqui nos últimos 25 minutos, que o cliente chega lá, eu quero comprar isso e está na prateleira e você leva para a sua empresa. Não é assim que funciona. Então, geralmente, esse é um processo que ele é de longo prazo. Vocês têm, em média, quanto que dura esse processo, por exemplo, esse processo de pré-venda? Ele é um processo rápido, ele é um processo demorado? Como é que funciona assim? Isso é uma curiosidade mais minha para entender também como é que você atua na área lá. Quando a gente fala de clientes, que a gente usa o termo SMB, né? Pequenos e médios, a gente consegue ter um processo relativamente rápido. Então, dependendo do tipo de solução, o problema que o cliente tenha, com menos de 30 dias a gente é capaz de mostrar o valor, demonstrar, conversar, apresentar, tá? E defender aquilo ali. Então, a gente fazendo um papel bem feito, de tudo que a gente falou, a comunicação, a demonstração, menos de 30 dias a gente tem um processo bem fechado para atender a um cliente. Quando a gente fala de clientes maiores, enterprise, principalmente processo licitatório de preparação, normalmente de 6 meses a 1 ano, aí realmente, até porque esses clientes
eles já têm uma visão melhor de segurança, eles já estão melhor preparados, mesmo que demore esse tempo todo. Então, essa conversa de mudança, de implementação, de melhorias, ela já começa bem antes. Então, por exemplo, estamos em 2023, quase chegando ali no terceiro parte do ano, né? Os clientes já estão começando a conversar para os planos de implementação de segurança do próximo ano. 2024. Então, já estamos começando agora. Então, provavelmente, vamos conversar durante 6 meses. Quando chegar lá na frente, aí realmente o tempo de fechamento ele vai mais rápido. Mas antes disso foi feito todo um trabalho durante, por exemplo, aproximadamente 6 meses para a gente poder estar na posição de fechar isso mais rápido. Não é um processo simples, né? É um processo bastante longo e que requer realmente muita... Eu diria que é um processo de consultoria. É totalmente um processo de consultoria. Totalmente um processo de consultoria. Muito bacana. Agora, a gente está finalizando o nosso podcast, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Aqui, vamos supor que eu seja um cliente, tá? E eu queria que você me dissesse quais são os pontos principais que eu preciso levar para o meu gestor, o meu atendimento de pré-venda, para que eu tenha esse processo da forma mais eficiente. Vamos pensar como um checklist. Quais são as informações principais? Claro que cada caso é um caso, cada solução é uma solução, mas quais são as informações mais básicas que eu devo te levar, que eu devo levar para o teu time, para que esse processo seja eficiente? Quem são os tomadores de decisões? Quem vai definir isso, tá? Quem vai participar do processo técnico? Quem define a solução? Se atende à necessidade do cliente, tá certo? Se ele está disponível, se ele tem tempo, prazo, braço para a gente fazer uma demonstração, o que a gente chama de POC, tá? Então, saber se ele está ciente, se ele tem disponibilidade, a gente fazer a execução dessa POC com ele para demonstrar o valor, para agilizar esse processo. E aí existem informações técnicas. Essa parte mais do Technical Case, ele varia de acordo com o produto. Então, ela pode variar um pouquinho. Normalmente, a gente tem checklists, que são informações técnicas que a base dele já tem. Então, estamos falando de equipamento, a gente já pergunta o número de usuários, meta de crescimento, quando ele espera nos próximos anos, quantitativo de ativos. E com essas informações, a gente já começa a poder desenhar aquilo ali e, principalmente, aonde ele quer chegar depois desse prazo, né? Se a gente vai atender assim, realmente as especificações que ele precisa. Então, a gente consegue trazer mais dados para municiar e a gente mostrar se o caminho que ele quer seguir está certo ou se a gente consegue fazer de uma forma diferente, às vezes até mais econômica ou abrangindo um cenário maior. E é importante, você falou agora, eu só quero finalizar colocando isso, que ter essa visão de que não é para solucionar um problema atual, né? Agora, é sempre olhando para frente, ou seja, para um processo talvez de 1 ano, 2 anos, porque as soluções e os ataques, elas mudam constantemente. Então, é importante, eu acho que é importante a gente destacar aqui, que o cliente, quando busca uma solução de cibersegurança, ele realmente precisa ter essa visão de que o atendimento é de médio e longo prazo. O atendimento que eu falo é a sua solução, o que ele busca para proteger a empresa. Estou errado ou é assim? Não, você está corretíssimo. A gente mora no Brasil, então assim, a gente não tem desenvolvimento próprio de segurança. A gente não tem paz, se você quer dizer, porque todo dia tem um golpe e tem uma fraude diferente. Tem uma fraude diferente. Então, assim, a parte financeira ela é muito pesada para todo mundo no Brasil. Tanto para grandes empresas como pequenas empresas, o valor de investimento de segurança ele é importante. Mas a grande maioria dos grandes players que a gente usa para realmente ter um nível de segurança apropriado, elas são internacionais, então é em dólar, você tem imposto, você tem uma série de coisas. Então, como você falou, tudo que a gente for fazer um processo desse é de 3, 4 para 5 anos, entendeu? Então, assim, nem sempre só o problema pontual que você tem hoje, se você implementar isso, não significa que você não percebeu um problema que você vai ter daqui a 2 anos, por exemplo. Então, quando falamos de um exemplo prático, falamos de caixa de firewall. Eu preciso implementar um equipamento de alta disponibilidade na minha infraestrutura aqui, da minha fábrica. E hoje eu tenho 200 profissionais. Mas, isso atende para mim hoje. Só que, às vezes, leva em consideração, o mercado está crescendo, eu posso ter um boom. Você fez investimento e, vamos ver aqui, depois de 1 ano e meio, você duplicou seu número de funcionários. Então, aquela solução que você contratou, que você teve,
você implementou, ela atende. pode não te atender mais. E outras coisas, a gente pode exemplos de proteções de endpoint, antivírus. Às vezes, não, eu vou proteger toda a minha base, mas eu vou buscar uma solução convencional, algo que me atende. Só que, por exemplo, hoje a gente está falando de, como você falou, ameaças, elas mudam constantemente. Então, produtos que fazem uma análise mais baseada em comportamento, elas são mais importantes. E nem sempre, por exemplo, o cliente ele tem conhecimento disso. Então, a gente olha, existem outros produtos que são um pouco mais caros, mas, por exemplo, ela trabalha em uma plataforma de ação mais performática e de maior nível de proteção. Funciona dessa maneira, cliente. Então, você consegue mostrar para ele, como falamos antes, problema que ele não tinha chegado a imaginar antes. Né? Então, a gente consegue mostrar, olha, com um pouco mais de investimento, você vai estar protegido de maneira melhor e por mais tempo do que outros produtos que ele já estava considerando. Muito bacana. Geraldo, eu quero te agradecer. Eu acredito que a gente conseguiu passar aqui no nosso conteúdo informações relevantes sobre esse processo de pré-venda. Eu espero que os nossos ouvintes, os nossos seguidores tenham gostado desse conteúdo. Então é isso, gente. Hoje foi o episódio que nós falamos sobre a importância do processo de pré-vendas para as soluções de cibersegurança. Recebemos aqui o Geraldo Vasconcelos, que ele é gerente da área de pré-vendas na Trust Control. E aqui eu já deixo um convite. O nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre LGPD. Então, fica ligado que já nos próximos dias a gente vai soltar esse episódio para vocês, tá joia? É isso, muito obrigado, Geraldo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Léo. Um abraço. Até a próxima, Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.